Tava com saudade do professor, hein? Salve pessoal, professor Tiago Oliveira aqui, voltei para mais um aulão. Hoje não deu tempo pentear o cabelo, hoje não deu tempo botar uma roupa formal. Hoje, pessoal, foi o tempo que sobrou, eu peço perdão a vocês. Quem segue o professor no Instagram, Prof. TH Oliveira, é só colocar Prof. TH Oliveira. Sabe que o professor passou em outro. Vou deixar o link do meu Instagram também na descrição do vídeo, tá bom? Para quem quiser seguir. O professor foi aprovado em outro concurso, como vocês sabem, né? Não foi esperado pelo professor. Eu estava dando aula para vocês do Degase e resolvi fazer essa prova. Acabou que eu fui aprovado, matérias que não tem nada a ver aqui com o que eu passo para vocês, foi totalmente inesperado. Química, física, biologia, primeiros socorros, matemática, raciocínio lógico, matérias que o professor não estava nem estudando. Acabou que eu fui aprovado lá, né, nesse concurso. Eu falei no meu Instagram qual foi o concurso, depois eu vou falar para vocês lá. Segue o professor para vocês ficarem por dentro. E aí eu tava me preparando para as próximas fases e ajeitando a aula de véspera para vocês, tá bom? O professor já lançou a aula de véspera pro Degase, eu vou deixar para falar no final do vídeo, tá bom? Nosso canal aqui é direto ao ponto. Se você chegou aqui, meu irmão, graças a Deus você vai achar um canal que é direto e focado no conteúdo, focado na aprovação, beleza? Vamos começar, pessoal? Bora lá? Hoje, pessoal, nós vamos estudar os crimes previstos no ECA. Os crimes previstos no ECA. Cuidado, pessoal. Esses crimes, muita gente acha que é crimes que o adolescente comete. O adolescente nem comete crime, ele comete ato infracional. Esses crimes, pessoal, são crimes que são praticados contra a criança ou adolescente. O que é que eu quero dizer? A criança e o adolescente, eles estão no polo passivo, eles que vão sofrer, né? Eles vão ser o sujeito passivo daquela conduta criminosa. Eles são vítimas, tá bom? Eles são vítimas desses crimes, beleza? Tanto nós vamos ter infrações administrativas e crimes previstos no ECA. Você tem que diferenciar o que é infração administrativa e o que é crime, porque a banca vai cobrar assim, por exemplo, ela vai botar assim, ó, marque o item que constitui um crime previsto no ECA. Ela vai botar um único item como crime, os demais ele vai cobrar uma infração administrativa para te confundir, para saber se tu tem conhecimento, beleza? Vamos trabalhar em cima de outras bancas, mas a gente vai trabalhar em cima da IDECAN também. Vou mostrar como é que a IDECAN cobra. Ela cobra bem chatinha essa parte, viu? Pessoal, eu não posso deixar de começar a aula sem agradecer ao Senhor, sem trazer a palavra mais importante que nós temos para confortar nossa vida, para deixar nossa mente equilibrada, nossa vida, nossa família, nosso trabalho, nossa convivência com terceiros. Se você quer equilíbrio, tudo que você precisa está escrito aqui na nossa Bíblia Sagrada. Então vou trazer aqui a palavra, ó, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento como a destra da minha justiça. Então, pessoal, nessa reta final, lembre-se que você não está sozinho, você está lado a lado com o Senhor, Ele está te ajudando, Ele tá te apoiando. E eu sempre, pessoal, sempre vou trazer a palavra do Senhor. Mesmo já aconteceu reclamação, pessoal, já teve comentário aqui de gente reclamando, dizendo que eu não deveria misturar. Pessoal, mas não tem jeito, se você não gosta, não adianta você vir assistir a aula, tá bom, pessoal? Eu trago isso aqui, pessoal, porque eu tenho maior respeito e maior apreço por cada pai de família que fala comigo. Todo dia no meu WhatsApp eu recebo mensagem, pessoal. Pais de família, mães de famílias, que têm filhos, que têm uma família para sustentar, que têm um futuro para construir, que precisa de uma estabilidade financeira, precisa realmente passar no concurso para dar um futuro melhor para seus filhos, para sua família. E eu queria muito ser esse tipo de professor frio, que não liga muito, que só quer vender, que só quer dinheiro, pessoal. Chega um momento que o dinheiro ele não é mais importante. O importante é você realizar sonhos. Vocês não têm noção qual é a felicidade depois de um concurso, passou a prova, chegar um pai de família, uma mãe de família que tem filho, que tem família para sustentar e fala assim, professor, estou nas próximas fases. Pessoal, não tem preço. É impagável, não tem explicação, tá bom? E eu sempre vou trazer o evangelho, a palavra de Deus, para sustentar vocês nessa reta final, porque se você quiser ser forte e aguentar todo esse conteúdo nas costas, vai ser bem mais difícil. Mas se você tiver Deus com você, se você acreditar no Senhor, na providência divina, pode ter certeza que vai ser um pouco mais confortável, Deus vai te ajudar, Ele vai te guiar para o caminho da aprovação. Basta você fazer sua parte, revisar, estudar, fazer suas anotações, seus rabiscos, assistir às aulas, fazer os materiais de questões. Isso aqui é importante e indispensável para você ser aprovado, beleza, pessoal? Então, dessa forma, a gente pode começar a nossa aula agradecendo a Deus por termos a oportunidade de estar aqui hoje. Eu agradeço sempre a Deus por estar aqui hoje ajudando cada um de vocês e posso ter certeza que cada aluno para mim tem um nível de importância altíssimo. Eu espero que eu tenha o máximo de alunos aprovados possível
possíveis e que eu possa ser uma peça também na sua aprovação, beleza? Pessoal, bora começar? Senhores, nós vamos estudar os crimes e as infrações administrativas praticados contra criança e adolescente. Note, a criança e adolescente, eles são sujeitos passivos, tá bom? É um maior de idade que vai cometer um crime contra essa criança e esse adolescente. Os crimes, pessoal, eles iniciam no artigo 228 e vai ao 244C, tá bom? Os crimes se procedem mediante denúncia do MP, porque aqui eu tenho uma ação pública incondicionada, tá bom? Ação pública. Quem é o titular da ação pública, pessoal? É o Ministério Público. Ela é incondicionada, ou seja, tu não precisa cutucar o Ministério Público aqui. Ele tem que agir de ofício, tá bom, pessoal? Por quê? Porque não precisa de representação da vítima. É ação penal pública incondicionada, tá bom? Já as infrações administrativas, elas iniciam no 245 e vai até o 258C. Né? Ela pode ocorrer por representação do MP ou do Conselho Tutelar ou através de um auto de infração. E aqui, é claro, nós temos um processo administrativo, né? Nós não temos uma ação penal. Nos crimes, a gente vai ter uma ação penal, né, pessoal? Show de bola? Vamos lá para a questão 00. Professor, 00? Meu aluno, nós vamos começar pela 00, que é de canal diferenciado. Bora para cima. 2024, eita, meu irmão, meus alunos aqui, todos cariocas, devem estar enjoados do sotaque do professor. Aguenta só mais um pouquinho, meu aluno. Aguenta esse sotaque só mais um pouquinho. Tu vai ver que lá na frente vai valer a pena, depois tu vai passar a gostar, tá bom? Vamos lá. 2024. Aqui, ó, cadê? Secretário, tá aqui, ó. Acerca das disposições criminais do Estatuto da Criança e do Adolescente, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá, meu aluno, vamos um a um. A gente vai trabalhar de forma intensiva e completa, tá bom? Vamos lá. Só o professor achar meu mouse aqui, pronto, achei. Vamos lá. Aos crimes cometidos contra criança e adolescente, independentemente da pena prevista, se aplica a Lei 9.099 de 95. Professor, essa lei está no meu edital? Essa lei não está no seu edital, meu aluno, mas você tem que saber porque está na letra da lei, tá bom? Tem uma ligação, a Idecan gosta disso aqui. Tomem cuidado. Pessoal, esse primeiro item, ele é falso, tá bom? Por quê? Eu não aplico a Lei 9.099 de 95 nos crimes cometidos contra criança e adolescente, que a gente vai estudar aqui. Professor, tudo bem. Não se aplica a Lei 9.099 de 95. Professor, mas eu não sou da área do direito, professor. O que significa isso? Vamos lá, pessoal. Geralmente, quem já vem estudando para as carreiras policiais, outros concursos, vai saber o que é a Lei 9.099, né, de 95. Mas eu sei que muitos de vocês não sabem. Essa lei, pessoal, ela é uma lei dos Juizados Especiais Criminais, o GCRIM. Vocês já ouviram falar? Lá, pessoal, vai tratar dos crimes de menor potencial ofensivo, com a pena máxima de até 2 anos. Aí lá tu pode ter uma transação penal, tu pode ter uma composição civil dos danos, suspensão condicional do processo. Aí veio a Lei Henry do Borel, ó, vocês vão já ver comigo. Veio a Lei Henry do Borel e, com base naquele princípio da proteção integral, lembra que a gente estudou? E aquele princípio também da prioridade absoluta, ele retirou essa aplicação da Lei 9.099 de 95 para qualquer crime contra a criança ou adolescente. Ainda que a pena ela seja baixa, a pena abstrata ela é baixa. Mas ele chegou e falou, ó, a gente não vai aplicar a Lei 9.099 de 95, não vai, tá bom? Então só saiba disso, que é lá os juizados especiais criminais, são os crimes de menor potencial ofensivo que tem lá na 9.099, lá você pode... Lá tem Instituto Despenalizador, né, pessoal, que evita lá de você cumprir, por exemplo, uma pena privativa de liberdade, por aí vai, tá bom? Então eu não vou aplicar aqui nesse caso. Então veja, pessoal, ó, aos crimes praticados contra a criança e adolescente, ele fala que se aplica. Pessoal, não se aplica. Aqui veio com a Lei Henry do Borel, ó. Aos crimes cometidos contra a criança e adolescente, independentemente da pena prevista, ó, não se aplica a Lei 9.099 de 95, tá bom? Lei de 2022, 14344, beleza? Então a primeira é falsa. Eu já vou eliminando aqui, ó. Eliminei aqui, porque a primeira é verdadeira, já não tem como. Ó. Só ficou 2 itens, pessoal. Saiba resolver questão de concurso. Vamos para a próxima. No caso de violência doméstica e familiar contra criança e adolescente, o pessoal lembra logo da Lei Maria da Penha, né, pessoal? Mas existe sim violência doméstica e familiar contra criança e adolescente. É vedada a aplicação das penas de cesta básica ou de outras de prestação pecuniária, bem como substituição da pena que implique em pagamento isolado de multa. Pessoal, aqui tá verdadeiro, senhores, ó. Então a gente já eliminou a letra A, né, ó, porque tem falso, logo, pessoal, já matamos a questão. Letra B.
Senhores, está correto, pessoal, ó. Nos casos de violência doméstica e familiar contra criança e adolescente, ó, é vedada, é proibida a aplicação da pena de cesta básica ou de outras de prestação pecuniária, dinheiro, né, pessoal? Bem como a substituição de pena que implica em pagamento isolado de multa. Mesma lei que trouxe, a Lei 14.344 de 2022, que é a Lei Henri do Borel. Esse parágrafo 2º, pessoal, do artigo 226, ele foi meio que inspirado na Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, ela veda esse tipo de pena de prestação pecuniária, né? No caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. Aí a Lei Henri do Borel, ele achou legal essa lógica, né? Para manter o rigor punitivo e trouxe para cá, para o âmbito da criança e do adolescente, né? Mas reconhecendo a hipervulnerabilidade que ocorre com a criança e adolescente, acabou trazendo para cá. Perfeito, pessoal? Vamos lá. Então lembra, pessoal, violência doméstica familiar contra criança e adolescente, ó, não pode, é proibido, pena de cesta básica ou outra de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implica em pagamento isolado de multa. Não, pessoal, não pode, beleza? Vamos para a próxima. Os crimes definidos nessa lei são de ação pública incondicionada. Eu acabei de falar, né, pessoal? Verdadeiro, né? Ó, os crimes definidos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Para os meus alunos aí do direito, os alunos já que são advogados, que tem muitos, né? Sempre converso com o professor no privado, não vai ter muita dificuldade, mas eu sei que tem gente que não é da área do direito. Vocês vão estudar isso aqui lá no Código de Processo Penal. Vocês vão estudar ação penal pública incondicionada, ação penal condicionada da representação, ação penal privada, subsidiária da pública, são vários tipos, tá bom? Quando eu tenho uma ação pública, pessoal, quer dizer que quem vai propor a denúncia é o Ministério Público. Não é a vítima nem seus familiares que vão lá e vão fazer, não. Quando a ação é pública, quem propõe a denúncia é o Ministério Público. E ela é ação pública incondicionada. Por que ela é incondicionada? Porque o Ministério Público ele não depende de autorização e nem representação da vítima para iniciar o processo. Basta ter o conhecimento do crime. Tomou conhecimento do crime, né, por uma denúncia, boletim de ocorrência, ele já vai ali botar para frente, já vai começar os trâmites ali. Beleza? Para apuração dessa conduta e para repressão penal. Perfeito, pessoal? Então, independe da vontade da vítima. Mesmo que a criança, adolescente, os responsáveis não queiram, né, proceder com a ação, não tem jeito. Tá bom? O Ministério Público ele vai ter, né, que, se for o caso, né, propor a denúncia aí. Beleza? Show de bola? Vamos para cima. Então, lembra, os crimes definidos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Beleza? Os efeitos da condenação prevista no inciso 1 do caput do artigo 92, lá do Código Penal, já faz um nexo com o Código Penal. Para os crimes previstos nessa lei, praticados por servidor público, ó, que é um sujeito ativo aqui, ó, servidor público, com abuso de autoridade, são condicionados à condição de reincidência. Pessoal, ele está falando aqui do artigo 92 sobre os efeitos da condenação. Aí nós temos a perda do cargo, da função ou mandato eletivo. Aí, ó, quando aplicada a pena de privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever com a administração pública. Quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais casos. Ele fala que nesse caso aqui, pessoal, nesse caso é condicionado à reincidência. Tem que ter reincidência nesse tipo de crime aqui, beleza? Eu preciso que ele cometa mais de uma vez, que ele seja reincidente, tá bom? Quando é praticado por servidor público com abuso de autoridade, tá bom? Claro que para os crimes que nós iremos estudar aqui no ECA, beleza? Aí ele fala assim, ó, a perda do cargo, do mandato ou função nesse caso independerá da pena aplicada na reincidência. Não importa a pena, tá bom? Foi reincidente aqui, pode acontecer dele perder o cargo, o mandato ou função. Show? Então ficamos com a letra B, questãozinha tranquila que já traz a parte mais introdutória, tá bom? Que é a primeira parte que fala dos crimes lá do ECA, que é a parte das disposições gerais. Em uma questão a gente revisou tudo. Por isso que às vezes o aluno pergunta, professor, por que o senhor não traz só questões da IDECAN? Pessoal, porque tem algumas bancas que a questão é tão completa que eu consigo revisar tudo que a gente precisa em uma questão. Se a IDECAN for cobrar, ela vai repetir a letra da lei. Essa parte de crimes, pessoal, para esse tipo de concurso, geralmente é a letra da lei seca. Você só vai pegar isso aqui pesado mesmo se você for fazer concurso para defensor público, for fazer concurso para promotor de justiça, juiz, tá bom? Aí pega pesado, delegado de polícia, tá bom? Aí ele cobra além da letra da lei. Você teria que estudar isso aqui de forma bem mais aprofundada. Agora, os concursos que nós estamos focados, delegados do Rio de Janeiro, é letra da lei, tá bom, pessoal? Vamos passando?
Vamos agora para a nossa primeira questão. Parece que a aula está começando agora, né, pessoal? Vamos lá. Questãozinha da VUNESP, médico do adolescente, né? O cargo aqui. Vamos lá. Vinícius recebeu, por meio de seu aparelho celular, vídeos pornográficos. Ah, pessoal, ó, nós vamos estudar nessa aula sobre pornografia infantil. YouTube, me escuta, YouTube. Isso aqui, YouTube, é uma aula para concurso público didático. Uma aula jurídica focada em concurso, pelo amor de Deus, YouTube, porque senão eles tiram meu vídeo do ar, pessoal. Lembre, é um conteúdo didático, é uma parte do ECA que trata sobre a pornografia infantil. Ela vai punir tanto quem produz vídeo pornográfico envolvendo criança e adolescente, ela pune quem armazena, quem divulga, certo? Quem publica, quem tem a posse desse material, o ECA pune, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Vinícius recebeu por meio de seu aparelho celular vídeo pornográfico enviados por amigos para um grupo de mensagens do qual faz parte. Em um dos vídeos, Vinícius percebeu que havia um adolescente em uma cena de ato libidinoso e nudez. Por isso, Vinícius não repassou o vídeo, mantendo-o em sigilo arquivado no seu celular. Ó. O problema está aqui, ó. Arquivado no seu celular. Sequer mencionando a outras pessoas. Sobre o fato apresentado e com base na legislação sobre crimes sexuais no Estatuto da Criança e do Adolescente, essa é a alternativa correta. Eu sei que meus amigos do direito vão falar, mas professor, qual foi o dolo dele aqui? Ele queria realmente armazenar, né? Pessoal, é aula direta e objetiva focada em concurso público, tá bom, pessoal? Vamos lá. Então, note que ele arquivou no celular dele. Aí, pessoal, tem uma conduta aqui no nosso ECA que ele traz aqui a posse de material pornográfico aqui, a posse de material de pornografia infantil. Ó. Quem adquirir, nós temos um tipo misto alternativo, adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico que envolve criança ou adolescente. Eu tenho reclusão de 1 a 4 anos em multa. Note, pessoal, tanto faz se você adquirir, possuir ou armazenar, certo? Você comete um crime só, tá bom, pessoal? Não são vários crimes, é um tipo misto alternativo, tá bom? Ó, a conduta de armazenar, ou seja, você guardar, pessoal, já constitui o crime do 245-1B, a posse de material pornográfico infantil. Note que ele arquivou no celular dele, logo, pessoal, ele armazenou. A subsunção, pessoal, da conduta criminosa aqui ao nosso artigo 241-B, eu tenho subsunção? Tenho, pessoal, tenho, tá bom? Então, em tese, ele estaria enquadrado aqui no 241-1B. Agora, vamos analisar, pessoal. A conduta de Vinícius foi correta em não divulgar as imagens de cunho pornográfico envolvendo adolescente. Pessoal, senão ele ia ser responsabilizado por essa divulgação, se ele viesse a repassar, né, pessoal? Com certeza. Vamos lá. Mantendo este conteúdo de sigilo, armazenando em seu celular. O erro dele, pessoal, foi armazenar. Ele deveria ter apagado, né? Não era para ter armazenado, ele deveria ter apagado aqui o conteúdo. Vamos para a próxima. Vinícius, ao não agir ativamente para disseminar o vídeo entre terceiros, insere-se dentro dos espectros de ações passivas toleradas pela lei, já que não participou na criação e no encorajamento da produção. Pessoal, você não precisa participar da produção daquele material, certo? Que eu não vou ficar repetindo o nome para o YouTube não tirar meu vídeo do ar. Você não precisa produzir, você não precisa fazer parte da produção. O mero ato de você armazenar um vídeo, ali pelo menos um vídeo, desse cunho pornográfico infantil, pessoal, já era, tá bom? Você vai responder criminalmente, tá bom? Você vai responder criminalmente, beleza? Então não é o item B que eu quero. Vamos para a próxima. Vinícius praticou o crime categorizado como pedofilia, mas com atenuantes por não ter sido ele o autor do vídeo. Pessoal, teve pedofilia, pessoal, crime de pedofilia. O que vocês acham aqui, senhores? Pessoal, vamos lá com o professor. Senhores, pedofilia, ele não é um tipo penal propriamente dito. Pedofilia é uma doença. É aquela pessoa que ela tem atração sexual por crianças, adolescentes. Isso é pedofilia. Ela tem um CID, ela tem uma classificação internacional lá das doenças. Quem é da área de saúde sabe. Ela só passa a ser uma conduta penalmente relevante quando você concretiza, né, na prática, né, aquela doença que você possui. Você pratica um ato libidinoso com uma criança menor de 14 anos, vai responder por estupro de vulnerável,
tá bom? Então, a pedofilia é uma doença, tá bom, pessoal? Tem CID, tem tudo, beleza? Então tá errado aqui, não confunda, tá bom? Com o crime de pornografia infantil, tá errado. Vamos agora para a letra D. Vinícius, ao armazenar, ainda que sem divulgar a terceiro, o vídeo de natureza pornográfica envolvendo adolescentes cometeu crime específico do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, pessoal? Ele praticou um crime específico? Sim. 241B. Na modalidade é armazenar. Perfeito, pessoal? Então, por enquanto, ficamos com a nossa letra D, nosso gabarito. Vinícius praticou o ato designado genericamente como pedofilia. Já falei da pedofilia, pessoal, mas sem cunho criminoso para não ter divulgado o vídeo também. Tá errado. Acabei de explicar sobre a pedofilia para vocês. Então, pessoal, ele praticou essa conduta aqui, ó, armazenar o que? Um vídeo, né, de cena de sexo explícito. Ele percebeu que era ali uma criança ou um adolescente. Qual é a pena, pessoal? Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Aí, pessoal, tem um caso de diminuição de pena, que particularmente fica até difícil aqui, né, a interpretação. Acho que o juiz vai usar o princípio da razoabilidade, né, porque ele fala assim, ó, a pena é diminuída de 1 a 2/3 se, ó, de pequena quantidade de material a que se refere o caput desse artigo, certo? Então, o juiz é que vai ver lá o que é essa pequena quantidade, né, pessoal? Que é um vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos, o que é uma pequena quantidade? É difícil saber, tá bom? Mas é previsto na lei aqui. Aí veja, pessoal, no parágrafo 2º, ele fala a conduta que, mesmo você armazenando aqui, ó, mesmo você armazenando, você não vai cometer crime. Qual é essa conduta, professor? Está no parágrafo 2º, ó, não há crime se a posse ou armazenamento tem o que? A finalidade de comunicar à autoridade competente a ocorrência das condutas descritas no artigo 240, 241, 241A, 241C aqui, pessoal, são os crimes relacionados à pornografia infantil, tá bom, pessoal? Quem produz, quem divulga, quem tem a posse, tá bom? E por aí vai. Aí veja, ó, quando a comunicação for feita por... Aí, ó, pessoal, agente público no exercício das funções, membro de entidade legalmente constituída que inclui entre suas finalidades o recebimento, processamento e encaminhamento de notícia dos crimes referidos nesse parágrafo. É uma entidade que trabalha, pessoal, combatendo a pornografia infantil. Ela busca o que? Denunciar, né, pessoal? E é claro que ela precisa dar prova. E às vezes tem que ser armazenado, certo? Para poder ser feita a comunicação a quem é a autoridade competente. Então, quando a comunicação for feita por agente público, uma entidade que combata esse tipo de crime, quando for feita por representante legal e funcionários responsáveis de provedor de acesso ao serviço prestado por meio de rede de computadores até o recebimento do material relativo à notícia feita à autoria policial, MP ou ao Poder Judiciário, tá bom? Aí, as pessoas do parágrafo 2º deverão manter sigilo do material ilícito. Então, você pode armazenar para fazer a denúncia, tá bom? Mas você tem que manter sigilo, tá bom? Você tem que manter sigilo daquele conteúdo, perfeito? Vamos lá. E aí, pessoal, eu vou trazer uma observação para vocês, tá bom? Porque houve uma mudança na lei dos crimes hediondos, né? Então, veja, são considerados hediondos os seguintes crimes tipificados no decreto-lei, né, no Código Penal, consumado ou tentado. Aí, veja, os crimes previstos no parágrafo 1º do artigo 240. Então, pessoal, parágrafo 1º do artigo 240, já marca aí no teu vadimeco, ele é hediondo, tá bom? É hediondo, crime hediondo. Cuidado, porque o 240 caput, que se eu não me engano é da produção de material pornográfico, ele não é hediondo. Agora, o parágrafo 1º, sim. O caput, que é a cabeça, não. É o parágrafo 1º. Qual mais? E também o artigo 241B. Ó, 241B. Perfeito, pessoal? Da lei, que é aqui do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, agora é crime hediondo, tá bom? E os crimes hediondos, como vocês sabem, eles são insuscetíveis de anistia, graça, indulto e também de fiança, conforme a nossa Constituição. O que é que diz a Constituição? A lei considerará como crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, ó, inafiançável e suscetível de graça e anistia, não é imprescritível, não confunda lá com o racismo e a ação de grupos armados, tá bom, pessoal? Ele é inafiançável e suscetível de graça e anistia, a tortura, o tráfico,
o terrorismo e também os definidos como crimes hediondos, são inafiançáveis e insuscetíveis. A lei de hediondos reproduz o que está aqui, tá bom? Só que a Constituição ele diz que é insuscetível de graça ou anistia. Já a lei de crimes hediondos ele coloca o induto também, tanto a anistia como a graça como o induto, e também a fiança eles são insuscetíveis a esses crimes. Tá bom? E esse aqui do ECA, relacionado à pornografia infantil, o parágrafo 1º do artigo 240 e o 241b são considerados hediondos conforme a lei dos crimes hediondos. Cuidado, faz essa observação, vai que a IDECAN quer que tu saiba disso aqui, eu acho melhor a gente não deixar passar batida, até porque é uma informação muito fácil, né? Uma informação bem simples para vocês, que aí a gente já vai mais forte para a nossa prova. Vamos lá para a nossa próxima questão. Tá gostando da aula, meu aluno? Não esquece de dar aquela curtida, de comentar. Vocês sabem que o professor sempre vai trazendo novas aulas, tá bom? Vamos lá. A questão se refere ao ECA. Vamos lá. Deixar o pai, a mãe ou o responsável legal de forma dolosa de comunicar à autoridade pública o desaparecimento da criança ou adolescente constitui um crime em espécie. Nesse caso, a pena prevista pelo ECA é... Professor, não acredito não, professor. Nessa altura do campeonato, professor, o senhor está trazendo questões que cobram o preceito secundário, professor, a pena. Professor, não faça isso comigo não. Meu aluno, eu te peço perdão do fundo do meu coração. Eu, como concurseiro também, eu nem leio. O preceito secundário eu leio, mas com muito nojo, eu nem decoro. Só que, infelizmente, pessoal, analisando a IDECAN, quando ela cobra essa parte dos crimes, ela cobra pena. Infelizmente, a IDECAN cobra. E eu vou já mostrar para vocês. Ela cobra de forma pior do que as outras bancas. Vocês vão ver que as outras bancas aqui é light, que ainda te dá uma dica. A IDECAN dá dica? Ó, a IDECAN, meu aluno, a IDECAN quer te prejudicar, meu aluno. Mas a gente vai prejudicar a IDECAN. Vai ser o contrário. Ela vai ser prejudicada. Que a gente vai acabar com ela. Então, vamos lá, pessoal. Ó. Então, pessoal, aqui ele traz um tipo penal. É claro que vocês não conhecem o tipo penal, mas eu vou explicar para vocês também. Aqui tá, qual é esse tipo penal? É o 244C, se eu não me engano, que eu nem lembro de cabeça, pessoal. Aqui, essas partes dos crimes aqui não tem como você decorar. Senhores, eu vou dar logo o gabarito e eu vou explicar logo sobre esse crime, tá bom? Aqui o gabarito é a letra A. É uma pena de reclusão de 2 a 4 anos, tá bom? Professor, qual é a diferença de reclusão e detenção? Mais uma vez, né, pessoal? Vou falar de novo. Ó. Quando eu tenho reclusão, o regime inicial ele pode ser fechado, semiaberto ou aberto, tá bom? Quando eu tenho detenção, o regime inicial ou ele é semiaberto ou ele é aberto. Não pode iniciar no regime fechado quando eu tenho detenção. É claro que no decorrer da pena, se você tiver um mau comportamento, aí você pode ir para o fechado, tá bom? Mas de início não tem como iniciar no regime fechado. Beleza? Só para vocês saberem a diferença de reclusão e detenção, são penas privativas de liberdade, as PPLs, né? Então, pessoal, ó, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Ó, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Pessoal, aqui é um tipo penal previsto no artigo 244C do nosso ECA, que ele fala assim, ó, deixar o pai, a mãe ou o responsável legal de forma dolosa. Ó, esse crime é doloso. Você quer a intenção, quer aquele resultado, ou seja, é um crime omissivo. Ó. Você deixa de comunicar porque você quer, de forma dolosa, né, a autoridade pública o desaparecimento de criança ou adolescente, tá bom? Pessoal, como é que some uma criança ou adolescente e tu não comunica à autoridade pública? Porque tu quer dolosamente, não é de forma culposa, é dolosa. Meu aluno é um absurdo, tá bom? É um absurdo. Por isso, essa conduta é considerado crime. O objetivo aqui, lembra, pessoal, todo crime, ele busca tutelar um direito que você tem, tá bom? Ou seja, ele busca proteger um bem jurídico aqui. Então, o objetivo aqui é proteger a vida e a integridade da criança. Imagina a criança ou adolescente sumiu e tu não comunica ninguém. Vão pegar ela, vão sequestrar, vão abusar dessa criança. Logo, pessoal, tem que ser avisada a autoridade competente, porque quanto mais rápido a autoridade é avisada, maiores são as chances da gente encontrar essa criança e evitar uma violência, uma exploração. É óbvio, pessoal. E é claro que se você não avisa dolosamente, você está cometendo crime. Artigo 244, você já lembra desse crime, apenado com reclusão de 2 a 4 anos e multa. E por que eu trouxe essa questão? Professor,
É muito difícil, mas meu aluno, eu trouxe aqui porque é recente, essa mudança foi de 2024, foi incluída agora em 2024. Aí Decan vai ver que isso aqui é recente, vai querer cobrar isso aqui. Tudo que é recente, pessoal, é cobrado. Professor, mas a gente está em 2025, meu aluno, mas foi um ano atrás, pouquíssimo tempo. Então tome cuidado com as mudanças recentes aqui, ó, é prova recente, pessoal, 2025, ó. As bancas, elas olham as mudanças recentes do ECA e elas gostam de cobrar mudanças recentes. Tomem cuidado. Beleza? Pessoal, vamos para a terceira questão. Vamos lá. Pessoal, lembrando, ó, vai ter o aulão de véspera do professor. O meu aulão de véspera serão 240 questões comentadas em videoaula, todas as matérias jurídicas. 240 questões comentadas em videoaula, do jeito que eu faço para você, abrangendo tudo: direitos humanos, administrativo, direito civil, penal, leis especiais, ECA, SINASE, Estatuto dos Servidores Civis do Rio de Janeiro, Código de Ética do DEGAS, tudo em videoaula. 240 questões em videoaula para você assistir na reta final, tudo gravado, com PDF para você assistir no seu tempo. Tá bom? Eu vou deixar para falar no final do vídeo, porque eu vou explicar bem direitinho como vai funcionar o curso. Então, quando chegar no final do vídeo, não esquece para você continuar assistindo, para você participar do nosso salão de véspera, que vai ser indispensável. Para quem quer ser aprovado, quem quer chegar forte, quem quer gabaritar, esse salão de véspera vai ser, ó, para fechar o caixão da IDECAN. Beleza, pessoal? Vamos fechar o caixão. 2024, vamos lá, ó. Provinha de assistente social. Ó. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, assinala a alternativa que corresponde à penalidade aplicada ao indivíduo que prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro mediante paga ou recompensa. Mais uma de pena, pessoal. Infelizmente foi cobrada. Eu não trago isso aqui com felicidade. Eu tô rindo de raiva, pessoal. Aqui, senhores, a nossa terceira questão, o gabarito é a letra A, tá bom? Reclusão de 1 a 4 anos e multa, tá bom? Não é detenção, reclusão só mudou aqui porque ele errou. Aqui tá no artigo 238 do ECA. Vamos lá, estudar o artigo 238, ó. Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro mediante paga ou recompensa. Eu tenho reclusão de 1 a 4 anos e multa. Aí veja, ó, incide na mesma pena quem oferece a efetiva a paga ou recompensa. Pessoal, veja, aqui o sujeito ativo do crime, aquele que pratica o crime, aqui ou é o pai ou é o tutor. Né? Nós temos um crime próprio aqui. Exige uma qualidade especial do agente aqui. Já o sujeito passivo, aquele que sofre o crime, claro que é quem? O filho, né, pessoal? O filho ou o pupilo. Tranquilo? Cuidado, pessoal, com esse crime. Eu já vi pegadinha. Por quê? Ó? Na modalidade prometer, ó, aqui eu tenho um crime formal. Para quem vai fazer os cargos mais jurídicos, né? Tem cargo para advogado, né? Prometer, pessoal, é crime formal. Já na modalidade efetivar, aí aqui é um crime material. Perfeito, pessoal. O caput, que é o artigo 238, é um crime próprio. Porém, o parágrafo único, ele é um crime comum. Beleza? Não exige qualidade especial do agente, ó, porque incide na mesma pena quem oferece ou efetiva a paga ou recompensa, que é crime comum. Professor, não sei o que é crime formal, não sei o que é crime material. Senhores, teria que ser uma aula específica de direito penal, tá bom? Mas para resumir para vocês, bem rápido, o crime material ele também é chamado de crime de resultado. Por quê? O crime material é aquele que a consumação, para o crime se consumar, ele depende de um resultado naturalístico. Ele precisa de um efeito concreto no mundo físico. O simples comportamento ele não basta. É preciso que ocorra um resultado previsto no tipo penal. O exemplo clássico da doutrina para o iniciante, aquele aluno Zé de primeiro semestre de direito, homicídio, pessoal. Quando é que o homicídio se consuma? Olha o nome, olha o tipo penal: matar alguém. Matar alguém. Matar alguém. Aí eu dou 10 disparos no cara, ó, pá, o cara não morre. Ele não morreu, não causou a morte dele. Eu tive resultado naturalístico? Não, o cara não morreu. Logo eu vou responder pelo quê? Por tentativa de homicídio, modalidade tentada. O fato não se consumou por motivos alheios à vontade do agente, porque eu não consegui consumar. Agora eu dei 10 tiros, o cara morreu. Ele morreu? Morreu. Gerou resultado naturalístico? Sim. Qual é o resultado naturalístico? A morte, pessoal. Aquela pessoa não vai mais existir no planeta, a família não vai mais ter aquele filho, aquele pai.
houve um resultado naturalístico. Por isso que eu digo que o homicídio é um crime material. Por quê? Porque para ele se consumar, exige um resultado naturalístico. Eu preciso de resultado naturalístico. Já o crime formal é diferente. O crime formal ele até prevê um resultado naturalístico, mas para consumar eu não preciso desse resultado naturalístico. Se houver, mero exaurimento, tá bom? Então, crime formal é aquele que a consumação ele ocorre com a própria conduta. Tu praticou aquela conduta, consumou, não precisa de resultado naturalístico, certo? Mesmo que o resultado naturalístico ocorra, mesmo que o resultado naturalístico ele não se concretize, ainda tem aquele crime consumado. Perfeito? Então, pessoal, o legislador ele descreve o resultado, mas ele não exige que esse resultado aconteça para consumar o crime. Para resumir, é isso. Um exemplo é o artigo 238, pessoal. Quer ver? Ó? Quer ver? Ó? No artigo 238, pessoal, no artigo 238, ó, prometer. Você prometeu entregar o filho ao pupilo. Mesmo que você não tenha entregado, o mero ato de você prometer, consumou, morreu o bebê. Não prometeu? Prometeu. Precisa ter a entrega, efetivar? Não precisa. Prometeu a entrega do filho a terceiro mediante paga ou recompensa, dinheiro, acabou, meu amigo, consumou. Beleza, pessoal? Basta a promessa de entrega, não precisa ocorrer a transferência aqui da criança a terceiro, mediante paga ou recompensa. Beleza? Deu para entender? Bem vaso, né, professor? Bem vasidão, professor. A explicação do seu foi bem rasa, mas não tem problema não, pessoal. Aqui vocês não estão na faculdade de Direito, não. Bora para cima. Bora para a próxima questão. Vamos para a quarta questão, né? Questãozinha aqui de 2024, vamos lá. Devido aos avanços na internet, a divulgação de imagens e conteúdos foi facilitada. Com a finalidade de proteger crianças e adolescentes, o ECA teve a inclusão de novos incisos, leias a seguir, ó, 240, seção 2 dos crimes em espécie, que informa sobre um desses crimes, ó, produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Assinar a alternativa correta quanto à penalidade do crime descrito acima. De novo, professor, de novo, meu aluno. Eu tenho que passar. A IDECAN cobra isso aqui. Vocês vão já ver que ela cobra. Eu tenho medo dela cobrar isso aqui. Então, a quarta questão ele quer a correta. Eu vou dar logo o gabarito, pessoal. Nós temos pena de reclusão, tá bom? De 4 a 8 anos e multa. Quer ver, ó? Reclusão de 4 a 8 anos e multa. O 240, pessoal, ele fala da produção de pornografia infantil. Quem produz pornografia infantil. Lembra o que eu falei para vocês, pessoal? Essa parte de pornografia infantil do ECA é o que mais cai. É disparado em concurso, primeiro lugar. E o ECA, pessoal, ele vai punir tanto quem produz, vai ser punido, quem faz comércio desse conteúdo, quem comercia esse conteúdo vai ser punido, quem divulga esse conteúdo vai ser punido e quem tem a posse, quem armazena esse conteúdo vai ser punido. Todo mundo entra no fumo. Ah, professor, tava no grupo, eu baixei um videozinho, guardei para mim, professor. Cara, se você for pego a Polícia Federal aí, né, para fins de instrução processual, grampear aí teu WhatsApp, você vai responder penalmente, beleza? Show de bola? Então vamos lá, ó. Produzir, reproduzir, dirigir. Ó, temos um tipo misto alternativo, tá bom? Qualquer núcleo desse que você se adequar, você responde por um crime só. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente, pena reclusão de 4 a 8 anos e multa. Qual é o crime aqui, professor? Produção de pornografia infantil, beleza? Incorre na mesma pena, lembrando, pessoal, que o 240 CAPT, ele não é hediondo, tá bom? Nós vimos o hediondo, nós vimos aqui na lei de crimes hediondos. Cadê, senhores? Cadê? Ó, tá aqui, ó. O crime que é hediondo é o parágrafo 1º do artigo 240, que é o que a gente vai estudar agora. Esse sim é hediondo, ó. Aqui é hediondo, aqui, ó, o parágrafo 1º, ó. Incorre na mesma pena quem, ó, redação de 2024, agencia, facilita, recruta ou coage de qualquer modo, intermedia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no CAPT ou ainda que com esses contra a cena. Exibe, transmite, auxilia ou facilita a exibição ou transmissão em tempo real pela internet, por aplicativo, por meio de dispositivo de informática ou qualquer meio ou ambiente digital, cena de sexo explícito ou pornográfico com participação de criança e adolescente. Aqui são crimes hediondos, tá bom? Tem o caso de aumento de pena, aumenta-se de 1/3 se o agente comete crime no exercício de cargo ou função pública ou a pretexto de exercê-la,
prevalecendo de relações domésticas de coabitação e de hospitalidade, prevalecendo-se das relações de parentesco consanguíneo até o terceiro grau. A banca vai colocar que é até o segundo grau, pessoal, não é até o terceiro grau, ou por adoção de tutor, curador, preceptor, empregador da vítima ou de quem a qualquer outro título tem autoridade sobre ela, ou com seu consentimento, tá bom? Aqui são casos de aumento de pena até 1/3, tá bom? Até 1/3, cuidado. Vamos lá, pessoal, para nossa quinta questão, vamos lá. FGV, agente penitenciário. Caio, agente público do município Alfa, armazenou em seu computador, agindo de forma dolosa, pequena quantidade de vídeos que continham cenas de sexo explícito envolvendo adolescentes, mas acabou sendo descoberto por ocasião do cumprimento de um mandado de busca e apreensão no seu domicílio. Em sede policial, verificou-se que a função pública exercida por Caio não teve qualquer relação com o crime perpetrado. Ou seja, pessoal, mesmo ele sendo agente público, não teve nada a ver com o crime que ele cometeu. Ele não usou do seu cargo público para isso, tá bom? Então ele está aqui como particular, pessoal. Nesse cenário, considerando as disposições do ECA, é correto afirmar que Caio responderá pelo crime de armazenar vídeo que contém cena de sexo explícito envolvendo criança e adolescente. Aí ele quer saber aqui os itens, ó. Então vamos lá. Vamos de um por um. Na modalidade qualificada, por ser agente público, com a incidência de uma causa de diminuição de pena em razão da quantidade do material apreendido. O pessoal não vai responder por modalidade qualificada por ser agente público, não. Tá errado, beleza? Com a incidência de uma causa de diminuição de pena em razão da quantidade do material apreendido. Sim, pessoal. Ele vai ter esse benefício, ele vai ter uma diminuição de pena. E eu acabei de ler com vocês isso aqui. Quer ver, pessoal? Ó. Vamos lá, ó. A pena, ó, primeiro, modalidade armazenar. Ele armazenou um vídeo que tenha cena de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente. Aí veja, ó. A pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Aí veja, a pena é diminuída de 1 a 2/3 se o que? Ó, pequena quantidade, o material que se refere ao caput. É de pequena quantidade. A questão deixou clara, pessoal, ó. Pequena quantidade, ela já te direcionou diretamente para isso. Logo, ele vai ter sim uma diminuição de pena em razão do material apreendido. Na modalidade simples, sem qualificadoras, causas de aumento de pena ou causas de diminuição, ele vai ter sim uma causa de diminuição, né? Com a incidência de uma causa de aumento de pena por ser agente público, não, pessoal. Não vai ter esse aumento de pena. Eu vou já mostrar para vocês aqui, ó. Então, pessoal, note que ele vai ter a diminuição de pena de 1 a 2/3. Aí veja, ó, não há crime se você armazena com qual objetivo, pessoal? Quando é para comunicar, né? Então, não há crime quando você tem a posse ou armazenamento com a finalidade de comunicar às autoridades competentes a ocorrência de pornografia infantil quando a comunicação for feita por agente público no exercício de suas funções, ele não comete crime. Membro de entidade legalmente constituída, que inclui entre suas finalidades institucionais o recebimento, o processamento e o encaminhamento de notícias dos crimes referidos nesse parágrafo. Representante legal e funcionários responsáveis de provedor de acesso aos serviços prestados por meio de rede de computadores, até o recebimento do material relativo à notícia feita à autoridade policial, ao MP ou ao Poder Judiciário. Tá bom? E é claro, essas pessoas têm que manter sob sigilo esse material ilícito, né? Então, pessoal, ficamos com a nossa letrinha B. Vamos agora para a nossa sexta questão aqui. Vamos lá. Vamos lá. Com relação aos crimes praticados contra a criança ou adolescente, assinale a afirmativa correta. Lembra, pessoal, isso aqui é exercício, ó. Vamos se condicionar isso aqui, ó. Sempre marca o que a questão quer. Aquele que é o item correto. Vamos atrás. Os crimes cometidos contra criança e adolescente ocorrem por ação, omissão e intenção, sem prejuízo dos dispostos na legislação penal. Não tem isso aqui, pessoal. Certo? Os crimes praticados contra a criança ou adolescente, eles ocorrem por ação ou omissão, sem prejuízo dos dispositivos na legislação penal. Letra da lei, o item A está errado, tá bom? Da nossa sexta questão. Vamos para a próxima. A privação de liberdade de criança ou de adolescente, procedendo à sua apreensão quando em flagrante de ato infracional ou sob ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, é permitida. O que ele quis dizer aqui, professor? Meu aluno, se a criança ela é privada de liberdade porque ela foi pega em flagrante de ato infracional ou então por uma ordem escrita de autoridade judiciária competente, está
previsto dentro da legalidade, é legal essa conduta? É permitida? A criança ela pode ser privada de liberdade se ela for pega em flagrante ato infracional? Sim, é permitido. E se for a ordem de autoridade judiciária competente, professor, ela pode ser privada de liberdade? É permitido? É permitido. A crime, a ilegalidade, não tem legalidade não. Então é o nosso gabarito, pessoal. Porque ele fala assim, a privação de liberdade de criança ou de adolescente procedendo à sua apreensão quando em flagrante ato infracional ou sob ordem escrita de autoridade judiciária competente é permitido. É permitido, pessoal. A criança e o adolescente, no caso, o adolescente, né, mais especificamente, ele pode sim ser apreendido somente nesses casos, quando ele está em flagrante de ato infracional ou quando tem uma ordem de autoridade judiciária competente. Aí sim é permitido, tá bom? É permitido, é uma conduta permitida, tá correto aqui. Gabarito letra B. Vamos para a próxima. Uma montagem pornográfica de fotografia de criança produz uma pena de advertência, uma vez que um ato pornográfico não foi real. É errado, pessoal. Nós vamos estudar, se eu não me engano, é o 241C, né? 241C. Deixa eu até confirmar aqui, ó. 241C tá aqui, pessoal. 241C, que é você simular a participação de criança ou adolescente em sexo explícito por uma montagem, uma adulteração de uma fotografia, apenado com reclusão, tá bom? E não a advertência, como ele falou aqui, é erradíssimo. Um vendedor de explosivos pode fornecer gratuitamente qualquer espécie de fogo de artifício a um adolescente na época de festejo junino. Quer dizer, pessoal, que só porque eu tenho festejo junino, aí pode vender explosivo para criança e adolescente, por exemplo? Não pode, pessoal, é erradíssimo. Ele quer a letra correta, tá errada aqui. Vou já mostrar para vocês também, tá bom? Vamos pro item E. A publicação de fotografia com cena pornográfica que envolve um adolescente maior de 16 anos não configura crime. Configura sim, pessoal. Tá bom? Só de 18 anos em diante que não é mais crime. Menor de 18 é crime de pornografia infantil. Então, lá, pessoal. Esse capítulo dispõe sobre os crimes praticados contra criança e adolescente por ação ou omissão, sem prejuízo no disposto na legislação penal. Aí veja, ó, privar a criança ou adolescente de sua liberdade procedendo à apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente, aí é crime. Eu tenho pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Aqui sim, pessoal, nós temos crime, tá bom? Nós temos crime, perfeito? Só que a questão falou que, ó, a privação de liberdade de criança ou do adolescente, ó, procedendo à sua apreensão quando, ó, ela foi pega aqui em flagrante de ato infracional ou sob ordem escrita da autoridade judiciária competente. É permitido, pessoal. Porque houve ou flagrante ou ordem. Só vai ser crime se privar a criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão, ó, sem estar em flagrante ou inexistindo ordem escrita de autoridade judiciária competente. Aí é crime apenado com detenção de 6 meses a 2 anos, beleza? Aí olha a próxima que ele falou, uma montagem pornográfica de fotografia de criança produz uma pena de advertência, uma vez que o ato pornográfico não foi real, é errado. Olha aqui, ó. Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfico por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual é apenado com reclusão. Note, pessoal, aqui a criança ou adolescente ela não participa do ato aqui, tá bom? Foi feita uma montagem, uma simulação, através de uma adulteração, uma montagem, uma modificação, através de uma inteligência artificial, por exemplo, tá bom? É crime, beleza? Incorre na mesma pena quem vende, expõe à venda, disponibiliza, distribui, publica ou divulga por qualquer meio, adquire, possui ou armazena material produzido na forma. Então, se você armazenar também, ó, essa simulação de pornografia infantil, você também vai ser apenado com reclusão de 1 a 3 anos e multa. Olha o 242, ó, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente arma, munição ou explosivo, pena, reclusão de 3 a 6 anos. Professor, eu sou professor advogado, professor. Eu sei que se você fornecer, mesmo que gratuitamente, uma arma a uma criança ou adolescente, ele não vai responder por esse crime aqui, professor. Ele vai responder pelo Estatuto do Desarmamento. Você tem razão, você está certo, mas cuidado. Ó. Quando eu falo de arma branca, ele vai vir para o ECA. Ele responde pelo ECA, pelo artigo 242, tá bom? Agora, quando é arma de fogo,
Aí, meu aluno, você está correto, aí vai para o Estatuto do Desarmamento. Certo? Eu tenho um conflito aparente de normas, às vezes eu vou conseguir resolver também, às vezes no princípio da especialidade, tá bom? Então aqui, pessoal, note que quando for arma branca, arma de fogo, Estatuto do Desarmamento, bem simples a gente resolve isso aqui, né, pessoal? Muito simples, beleza? Então, pessoal, ficamos aqui com a nossa letra B, sexta questão. Então veja, pessoal, o próprio artigo 81 do ECA, ele fala, ó, ele proíbe a venda à criança e adolescente de arma, munição explosivo, bebidas alcoólicas, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida, fogos de estampida e de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar dano físico em caso de utilização indevida, revistas e publicações que é a lei do artigo 78, bilhetes lotéricos e equivalente. Veja também, é proibida a hospedagem de criança e adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se for autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsáveis, beleza? Tudo isso aqui é proibido. Alguns casos vai ser crime, outros vai ser infração administrativa no caso de descumprimento, beleza? Vamos agora, pessoal, para a nossa sétima questão. FGV, considerando as disposições da Lei 8.069 de 1990, caracteriza crime previsto no ECA. Então, pessoal, ele quer uma conduta que seja crime. Aqui ele vai começar a misturada. Por quê? Porque ele vai trazer condutas que é infração administrativa e vai trazer uma conduta apenas que é crime. Você tem que saber qual dessa conduta que é crime. Então, vamos lá. Ó. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de efetuar imediato encaminhamento à autoridade judiciária de caso que tenha conhecimento de mãe ou gestante interessada em integrar seu filho para a adoção. Pessoal, é crime isso aqui ou é infração administrativa? Pessoal, ele quer o crime. Isso aqui, pessoal, é infração administrativa. Artigo 258B, ó. 258B. Tá bom? É bem aqui, ó. 258B é infração administrativa. Ó. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de efetuar imediato encaminhamento à autoridade judiciária no caso que tenha conhecimento da mãe ou gestante interessado em integrar seu filho para adoção. Note que eu nem tenho pena de detenção e nem reclusão, é só multa, tá bom? De R$ 1.000 a R$ 3.000, beleza? Note que é uma infração aqui que pode ser cometido pelo médico, pelo enfermeiro ou pelo dirigente de estabelecimento de atenção à saúde. Vamos lá. Vamos para a próxima questão. Para o próximo item, perdão. Vender, fornecer, ainda que gratuitamente ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente fogos de estampido ou de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. Note que é uma conduta que é proibida pelo próprio ECA. Quer ver? Ó? É proibida a venda de fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico no caso de utilização indevida. Aí resta saber, o descumprimento constitui crime ou infração administrativa? Pessoal, aqui é crime, tá bom? É crime, quer ver? Ó. Crimes: vender, fornecer, ainda que gratuitamente ou integrar de qualquer forma a criança ou adolescente fogos de estampido ou de artifício. Claro, pessoal, que aqui não entra, ó, ele colocou exceto, que é exceção, não vai ser crime. Aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. Aqui eu tenho pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Como é crime, pessoal, eu tenho uma PPL, pena privativa da liberdade. Perfeito? Então, gabarito letra B. As demais, pessoal, são infrações administrativas, que eu vou ler com vocês para ajudar na memorização, para você não errar na prova. Hospedar criança ou adolescente desacompanhada de pais ou responsáveis, ou sem autorização escrita desse ou da autoridade judiciária, em hotel, pensão, motel congênere, ou estabelecimento congênere. Ó, é a proibição do artigo 82, pessoal. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais. Se você descumpre, você está cometendo crime ou infração administrativa? É infração administrativa. Hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsáveis ou sem autorização escrita desse ou de autoridade judiciária em hotel, pensão, motel ou congênere, pena, multa. Tá bom, pessoal? Beleza? Exibir filme, trailer, peça, amostra ou congênere classificado pelo órgão competente como inadequado a criança ou adolescente admitidos ao espetáculo. Aqui, pessoal, é o que? Infração administrativa, artigo 255.
exibir filme, trailer, peça ou amostra ou congênere classificado pelo órgão competente como inadequado às crianças ou adolescentes admitidos ao espetáculo. Pena, multa de 20 a 100 salários de referência. Na reincidência, a autoridade poderá determinar a suspensão do espetáculo ou fechamento do estabelecimento, por até 15 dias. Até 15 dias. Beleza? Cuidado que a banca pode mudar esse prazo aqui, pode colocar 20, 30, 6 meses, beleza? Anunciar peças teatrais, filmes ou quaisquer representações ou espetáculos sem indicar os limites de idade a que não se recomendem. Infração administrativa, pessoal, a anunciar peças teatrais, filmes ou quaisquer representações ou espetáculos sem indicar os limites de idade a que não se recomendem, pena multa de 3 a 20 salários de referência, duplicada em caso de reincidência, aplicável separadamente à casa do espetáculo e aos órgãos de divulgação ou publicidade. Logo, pessoal, o único que é crime é a letra B. Os demais itens são o quê, pessoal? São infrações administrativas, beleza? Professor, é muito cansativo, professor, decorar infrações administrativas, os crimes, as penas. É muita coisa, professor. Tô para endoidar, pessoal. É por esse motivo que eu digo que o ideal é resolver muitas questões. Eu não explico teoria aqui no meu canal. A teoria que eu ensino é uma teoria didática em cima de questões. Por isso que eu venho reforçar para vocês, pessoal. A apostila que eu elaborei para vocês e que eu disponibilizo para venda, que é a apostila de 620 questões, ela é indispensável nessa reta final. Não tem como você ir para a sua prova sem resolver aquele material que eu vendo para vocês de 640 questões. Esse material, pessoal, ele tem tudo das matérias jurídicas que tu vai precisar para ir para a tua prova, para todos os cargos, porque ela é de conhecimentos comuns. Lá tu vai ter as leis especiais, direito administrativo, direitos humanos, direito civil, português, matemática e raciocínio lógico, tá bom? Tudo em questões comentadas, focadas 100% na EDECAN. Tudo isso aqui tu vai resolver tantas questões disso aqui que vai ter uma hora que tu já vai saber, tua mente já vai absorver aquilo ali, meu aluno, vai virar uma coisa automática. Então, meu aluno, pelo amor de Deus, a gente está em cima da prova. Professor, não adquiri a apostila ainda, meu irmão. Vai na descrição do vídeo, já tem um link para você adquirir. Você adquirir através do WhatsApp. Aí você fala lá com a vendedora. Vendedora, eu quero adquirir as apostilas de reta final do professor. Quanto é que ela custa, professor? Ela é R$40 se você pagar no Pix ou R$45 se você pagar no cartão. Beleza? Ela é uma apostila em PDF. Na hora que tu pagar, fizer o pagamento, mandar o comprovante, tu já recebe na mesma hora. 640 questões comentadas. O gabarito é todo comentado. Todo explicadozinho para tu entender item a item. Beleza? Professor, eu quero adquirir agora. Vai na descrição do vídeo. Aí já fala lá. Eu quero a apostila de reta final do Degás do Rio de Janeiro. 640 questões comentadas. Resolva a apostila. Professor, mas até a data da minha prova, professor, não consigo resolver todas. Meu aluno, resolva o máximo que você conseguir. Vai ser um material que vai ser divisor de água para você. Em vez de tu tá tendo que pesquisar questão por questão conforme os tópicos do teu edital, tu já vai pegar um material que já está conforme os tópicos do teu edital, já organizado. Ou seja, nessa reta final, ele vai aumentar a tua performance no limite, no máximo, porque tu já vai ter tudo organizado. Aí tu vai só aplicando, bumba, bumba. Professor, para quais cargos? Pessoal, é de conhecimentos comuns, cai para todos os cargos, essas leis. Administrativo, penal, civil, as leis especiais, tá bom? Cai para todos os cargos, pessoal. Direitos humanos, tudo em questões da EDECAN, tudo em um material único em PDF, 620 questões. Meu aluno, pelo amor de Deus, me ajuda, meu aluno, vai forte para a tua prova e investe na tua aprovação. É R$40 que vai fazer a diferença para você. Já vai na descrição do vídeo, já manda mensagem, quer adquirir a apostila de reta final em PDF do Degás de 620 questões. Essa apostila vai ser divisor de água para vocês. No meu concurso de agente socioeducativo para o meu estado, primeiro lugar nível médio, primeiro lugar nível superior, todos os dois alunos do professor tiraram o primeiro lugar. Porque pegaram essa apostila e resolveram ela, engoliram a apostila e foram bem. Tá bom? Então, dica do professor, adquira essa apostila. E tem a segunda apostila de 300 questões, se você quiser adquirir também. A de 300 questões ela é um complemento da de 600, a de 300. Tá bom? Que é focado só nas leis, a de 300 questões. Aí é só você falar com a vendedora que ela te explica bem direitinho, beleza? Então, vamos lá, vamos para a próxima questão. 8ª questão. Prefeitura de Maracanaú, agora sim. Olha aqui a bandida, meu Deus, olha aqui, dá um zoom. Ó. Essa daqui, fresca com concurseiro. Vocês vão ver que até agora as questões estavam light. Agora
Vamos entrar no modo hardcore. IDECAN. E as questões da apostila do professor, a maioria, quase 100% das questões é só IDECAN. Eu só não coloquei IDECAN quando acaba as questões da IDECAN daquele tema. Eu coloco outras bancas. Mas ela é majoritariamente questões da IDECAN. Beleza? Você vai trabalhar conforme a sua banca. Uma provinha de guarda civil municipal. Até o momento você deve achar. Guarda civil tranquilo. Vamos ver, né? São condutas tipificadas como os crimes no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá. Ele quer somente as condutas que são crimes, condutas que são consideradas criminosas. Então vamos ver de um por um. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância ou vexame. Submeter criança ou adolescente sob sua guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento. É crime, pessoal. Isso aqui é crime. Sim, pessoal. Crime. Por enquanto, o item 1 é crime. Vamos para o próximo. Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial com o fim de colocar em lar substituto é crime, pessoal, também. Item 2 é crime. Vamos já ver o tipo penal, tá bom? Não se preocupe. Prometeu efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro mediante paga ou recompensa. A gente acabou de ver essa aqui, pessoal. Pelo amor de Deus. Não vai entristecer o professor, não. Essa aqui também é crime. Privar a criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão, mesmo estando em flagrante de ato infracional. Pessoal, aqui poderia ser crime, mas não é. Por que não é crime? Porque ele privou a criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão, ou seja, ele apreendeu, aí ele colocou assim, mesmo estando em flagrante de ato infracional. Pessoal, se está em flagrante de ato infracional, tem crime? Não tem crime. Só seria crime se ela não estivesse em flagrante de ato infracional e nem tivesse ordem de autoridade competente. Logo aqui não é crime, tá bom, pessoal? Não é conduta criminosa. Tá errado aqui. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado a envio de criança ou adolescente para o exterior com inobservância das formalidades legais ou conflito de obter lucro, aqui também é crime. Então vamos lá, pessoal. Aqui eu elimino, né? Aqui não tem como ser, vamos lá. Tá aqui, eu acho que é a letra B, né? Vamos lá. 1, 2, 3 e 5, letra B. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, não é, tá errado. Aqui eu só tenho 1, 2 e 3, também tá errado. Gabarito, letra B. Vamos conferir o tipo penal, pessoal, de um por um, vamos lá. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ou a constrangimento, pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Imagine, meu aluno, você que é agente socioeducativo, aí tem um adolescente cumprindo uma internação. Aí tu pega esse adolescente que está sob tua guarda ou sob tua vigilância, aí tu coloca ele sobre um vexame, um constrangimento. Tu vai responder por esse crime? Sim. Vai responder e vai ser apenado com detenção de 6 meses a 2 anos, perfeito? Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob sua guarda, em virtude de lei ou de ordem judicial, com o fim de colocar em lá substituto. Isso aqui não pode, pessoal, é crime, apenado com pena de reclusão de 6 a 2 anos e multa. Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupila a terceiro mediante paga ou recompensa, a gente acabou de ver, é reclusão de 1 a 4 anos e multa. A incidir na mesma pena quem oferece ou efetiva a paga ou recompensa. 230, privar a criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão, sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita de autoridade judiciária competente, pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Aí o 239, promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado a envio de criança ou adolescente para o exterior, com inobservância das formalidades legais ou conflito de obter lucro. Pena, reclusão de 4 a 6 anos e multa. Se é emprego de violência ou grave ameaça ou fraude, reclusão de 6 a 8 anos, além da pena correspondente à violência, beleza? Então ficamos aqui com a nossa letra B. Vamos para a nossa nona questão. Última questão, na verdade. Depois dessa questão, eu vou falar para vocês do aulão de véspera, tá bom? 240 questões comentadas em videoaula, nesse mesmo padrão que eu estou ensinando para vocês, tá bom? Já, depois dessa questão, eu vou explicar para vocês. Mais uma da IDECAN. IDECAN 2023, vamos lá. O Guarda Civil Municipal. Acerca dos crimes praticados contra a criança ou adolescente por ação ou omissão previsto no ECA, sem prejuízo do disposto na legislação penal, assinale o que, pessoal? O item correto. Vamos atrás do item correto. Vamos lá. Item A, vamos só colocar aqui, item A, item B, item C, item D. Beleza.
Vamos lá. Aos crimes cometidos contra criança e adolescente, dependendo da pena prevista, se aplica os juizados especiais criminais, a 9.099 de 95, não se aplica a lei 9.099 de 95. Viu, pessoal, como a IDECAN cobra a mesma coisa? Eu falei para vocês. Vamos lá. Privar a criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante ato infracional ou inexistindo ordem escrita de autoridade judiciária competente, é crime. Olha o que a IDECAN faz. Ó. Além de cobrar o preceito primário, ela quer o preceito secundário, ó, que é a pena, ó, cuja pena é de detenção de 3 meses a 2 anos. A IDECAN não brinca, pessoal. A IDECAN não brinca, que tá errado. Ele botou detenção de 3 meses a 2 anos, tá errado. É detenção de 6 meses a 2 anos. Detenção de 6 meses a 2 anos. 6 meses a 2 anos. Coloca aí a detenção de 6 meses a 2 anos. Beleza? Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente, é crime, cuja pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Pessoal, é reclusão? É, pessoal, só que é de 3 a 6 anos e multa. Olha como a IDECAN é safada. Pessoal, a IDECAN, além de cobrar o tipo penal, além da IDECAN querer que tu saiba o tipo penal, o preceito primário, ela quer o preceito secundário, que é a pena. Pessoal, a IDECAN não pega leve com os concurseiros, não adianta. A IDECAN é alto nível. Se você não tiver um material direcionado, um material que seja totalmente focado na banca, se você não tiver um material organizado que só tem o que é cobrado no teu edital, tu não vai conseguir ter uma boa competitividade com os demais candidatos. Esses materiais que eu faço para vocês é com maior cuidado, pessoal. Essa apostila que eu faço para vocês, ela demorou quase um mês para ficar pronta, essa de 620, porque eu filtrei item a item do teu edital para abranger tudo, com a banca IDECAN que não fuja do teu edital. Tu só estuda o que a banca quer de ti. Por isso a importância dela, tá bom? Por isso que é importante questões de direito civil que são muito difíceis de achar. A IDECAN quase não tem essas questões de direito civil, mas eu achei questões da IDECAN muito complexas. Direitos humanos mais difíceis ainda, tu já vai ter tudo organizado, meu aluno. Não perde tempo, investe na tua aprovação. Esse material ele é muito barato para o conteúdo que vocês vão ter nele. Pode apostar, o gabarito todo comentadozinho. Logo, pessoal, sobrou a letra D, que é o nosso gabarito, né? Ó. Deixar a autoridade competente sem justa causa de ordenar a imediata liberação de criança ou adolescente tão logo tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão é crime cuja pena é de detenção de 6 meses a 2 anos correta. Deixar a autoridade competente sem justa causa, não tem justificativa, de ordenar a imediata liberação da criança ou do adolescente tão logo tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão. Pessoal, se a apreensão da criança e do adolescente é ilegal, o que tem que acontecer? Libera imediatamente. Morreu. Libera imediatamente. Não houve ilegalidade na apreensão daquela criança? Libera, meu aluno. Acabou. Se você não liberar, você pode responder. Professor, não seria abuso de autoridade? Não, não, pessoal. O princípio da especialidade é o ECA. Deixar a autoridade competente, ó, sem justa causa. Ela não tem uma causa que justifica. De ordenar o quê? Ó, imediata liberação. Tão logo tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão, detenção de 6 meses a 2 anos, ó. Detenção de 6 meses a 2 anos. Show de bola, pessoal? Beleza? Pessoal, se vocês quiserem a continuação dessa aula, o professor não ia mais postar nenhuma aula, porque eu vou me preparar para o TAF do concurso que eu fui aprovado, tá bom? Mas eu vou fazer aqui, vou passar uma missão para vocês. Vocês querem mais uma aula de véspera gratuita aqui no YouTube, mais questões comentadas? Se o Instagram do professor chegar a 1.000 seguidores, eu posto uma aula nova para vocês, tá bom? Palavra de homem. Vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição do vídeo, tá bom? Se chegar a 1.000 seguidores, a próxima aula já está garantida, tá bom? Então, depende de vocês. Vamos falar agora do aulão de véspera, pessoal. Vamos lá. Senhores, tá lançado o aulão de véspera, tá lançado, já tá pronto. 240 questões comentadas em vídeo aula, do jeito que eu faço aqui para vocês, focado na IDECAN. Professor, as matérias, conhecimentos comuns. Vamos lá, direito penal, direito administrativo, direito constitucional, direitos humanos e as leis especiais. Tudo tu vai ver comigo lá, SINASE,
ECA, as pequenas portarias, os decretos que são cobrados para vocês, as resoluções do CNJ, direitos humanos, as convenções, declarações internacionais de direitos humanos, direito administrativo, constitucional, que é bem grande, lá tu vai ter poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, artigo 15, direitos e garantias fundamentais, direitos políticos, direitos sociais, tudo em questões focadas na IDECAM. Então, pessoal, professor, eu quero participar do seu aulão de véspera. Como que funciona, meu aluno? Eu vou ainda deixar o cupom de lote 1 para vocês, tá bom? Eu abri 150 vagas para o meu grupo, já acabou as 150 vagas, já tenho as 150 vagas lá. E agora, para vocês do YouTube, eu vou abrir mais 50 vagas para o lote 1, para fechar as 200, tá bom? 50 vagas para o lote 1. Acabou as 50 vagas, acabou o desconto do lote 1. Aí o desconto cai pela metade, porque vai para o lote 2. Então, para quem comprar agora com lote 1, certo? O de R$250 vai ficar R$150 apenas o nosso salão de véspera. Só isso, R$150. Professor, eu só tenho para pagar no cartão. Pessoal, é pelo Hotmart. Você pode parcelar até 12 vezes, tá bom? Até 12 vezes. Pode pagar no Pix, cartão, criptomoeda, do jeito que você quiser, tá bom? Professor, como funciona o curso? Mais uma vez, é do jeito que eu estou dando para vocês. Todas essas matérias que eu falei em videoaula. PDFzinho no padrão para você baixar, para você acompanhar com esquemas, mapas mentais. Lá nós vamos resolver 240 questões em videoaula direto ao ponto, sem enrolação, só conteúdo mesmo para você revisar o máximo que você conseguir. Beleza? Então, para quem quiser aproveitar essas 50 vagas, o link para você comprar o aulão de véspera vai estar na descrição do vídeo e o cupom de desconto também. É só tu escrever lote 1. Lote 1. Bota lote e o número 1. Número 1, lote 1. Vou deixar na descrição escrito para você copiar e colar. Então, vai no link da descrição, tem um link da Hotmart, vai lá, adquire o curso, coloca o cupom, pessoal, só 50 vagas. Acabou 50 vagas, aí morreu o cupom lote 1, aí vai entrar em vigência o cupom lote 2, tá bom? Que aí vai ser metade desse desconto que eu tô dando para vocês. De 250 pro lote 1 fica 150 reais. Esse nosso aulão de véspera vai ser eu, professor Marcos Moraes, tá bom? E o G Santos, né? Outro professor que vai dar direito civil para vocês, especialista em direito civil, vai dar o principal de direito civil em questões. Meu aluno, não fica de fora desse aulão de véspera, vai ser primeiro, ó. A gente vai arregaçar a IDECAM, a gente vai chegar forte, a gente vai em busca dessa aprovação. Esse aulão de véspera é indispensável para quem quer estudar de forma direcionada, de forma focada e quer realmente garantir a sua aprovação, beleza? Meus alunos, foi um prazer, vou ficando por aqui. Curtam, comentam o vídeo, compartilha nos grupos de estudo para dar engajamento, ajuda no trabalho do professor, que em troca eu vou estar sempre ajudando vocês. Vou ficando por aqui, Deus abençoe a vida de vocês, tamo junto, pessoal, muito obrigado.